último a falar numa audiência pública da qualidade dessa é sempre uma tarefa difícil. Primeiro porque a maior parte dos temas que a gente traz já são tratados, exauridos, enfim. Mas, ao mesmo tempo, nos dá a posição e a possibilidade de, um pouco no improviso, fazer o bilão aqui, fazer o balanço dos temas tratados e aproveitar para trazer algumas das nossas ideias. Sobre a Câmara Enet, para pontuar quem aqui a gente representa, é a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, uma entidade que tem hoje 14 anos de idade, que representa e traz dentro do seu corpo associativo a maior parte das empresas que estão desde o início trabalhando na internet, que de alguma forma lideram seus setores ou que, por inovação, estão aí ajudando no desenvolvimento e preocupadas com o desenvolvimento da internet e da internet comercial no Brasil. A Câmara Enet vem trabalhando desde 2009 no projeto do Marco Civil da Internet. E eu queria começar pontuando, como já foi tratado, muito se fala do Marco Civil hoje, muito vem se falando do Marco Civil desde 2009, mas esse é um ponto que eu fico feliz de ver como os demais participantes que me precederam trabalharam o mesmo ponto, mas eu acho que quanto mais se fala a respeito, melhor se guarda. É o processo de construção democrática, assim, o processo democrático de construção legislativa ao qual o Marco Civil vem passando. Primeiro, assim, do ponto de vista até romântico, em 2009, em 2010, as duas consultas públicas a que ele foi submetido, uma primeira não existia nem texto, se trabalhava em eixos fundamentais, e que a gente tem aí a ideia de como o ambiente da internet pode ser importante, como a liberdade na internet é importante. Porque durante 2 períodos de 6 meses, num caso foi até mais estendido, mas enfim, qualquer cidadão do Brasil, onde estivesse com acesso à internet, poderia opinar, sugerir, dar suas sugestões a respeito da construção de um tema que é de absoluta relevância e atualidade. E esse ponto foi importante também, porque a gente tem, nos registros das consultas públicas que foram feitas durante esse período, no blog Cultura Digital, o posicionamento inicial de boa parte das instituições que hoje continuam discutindo o Marco Civil, que hoje continuam tratando o Marco Civil. E mais tarde eu volto nesse ponto para exemplificar como a construção e o trabalho de construção do Marco Civil foi um trabalho duro e árduo, em que boa parte das instituições envolvidas cederam em prol de um bem comum. A gente brinca na minha terra, eu sou mineiro, como o nosso senador José Berrella, a gente brinca na minha terra e diz que o bom é inimigo do ótimo. Eu acho que nessa ótica, o Marco Civil é um bom exemplo disso. É o contrário, não é? O ótimo é inimigo do bom? É o ótimo é inimigo do bom, desculpa. É o meu perfeccionismo que não deu. E dentro desse trabalho, a Câmara Enet vem contribuindo e trabalhando desde 2009. Foram, nas primeiras 2 consultas públicas, 22 reuniões internas entre os associados da Câmara para poder definir posições, trabalhar os temas, isso para situar apenas a nossa atuação naquela época, fora todos os outros trabalhos que se seguiram a partir daí. E na nossa opinião, o resultado, assim, o texto que se saiu dessa primeira consulta pública em 2009, em 2010, propriamente dito, em 2010, acabou sendo muito próximo do texto que foi aprovado na Câmara no final das contas. Amainado, um pouco, ele acabou sendo um pouco adocicado no final das contas. Algumas posições que eram muito ásperas foram sendo trabalhadas. Esse faz parte do debate político. Mas o texto final que foi aprovado, ele é de fato um texto muito próximo daquele texto que emanou do povo, que emanou da consulta pública, que tinha ali a sociedade civil muito presente com a sua posição. E eu elenco 4 pontos que são os pontos mais importantes, sumarizando aí, dentro do Marco Civil que a gente tem hoje. No primeiro ponto, a proteção dos direitos e garantias fundamentais. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, quer dizer,
a gente sempre trata e sempre conversa sobre o Marco Civil, mas o tom, eu acho, da mensagem hoje é que, finalmente, a gente tem os bois na frente dos carros, com o Marco Civil no estágio que se encontra e com a perspectiva dele vir a ser aprovado. A internet no Brasil ela tem, hoje, mais de 15 anos de internet comercial. O tempo passa rápido e a gente vai perdendo noção disso. Mas se a gente voltar, faz 15 anos, assim, o que era internet, o que era celular? E hoje a gente tem mais de 100 milhões de pessoas no Brasil com acesso à internet. Destas, metade, assim, no ano passado, no ano de 2013, segundo estudos do Web Shoppers, da consultoria Ibit, quase 50 milhões de pessoas declararam ter feito pelo menos uma operação de compra e venda na internet. É um mercado que hoje circula, se a gente for falar, assim, falando só de e-commerce, 30 bilhões de reais por ano. Na condição de vice-presidente da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, a gente nós temos uns ciclos de capacitação de micro e pequenos empresários, a gente acaba circulando bastante o Brasil, anualmente é uma média de 20, 22 cidades no Brasil inteiro que a gente corre fazendo esses cursos. E um ponto que não pode nunca, falando aí da parte comercial da internet, que não pode nunca a gente não pode deixar de lado, é como a internet, nesse ponto, ela auxilia como é que ela democratiza o poder de consumo. Eu já tive a oportunidade de falar em pequenas cidades de interiores e de ter pessoas simples que chegam e comentam e conversam e falam, poxa, senhor, hoje eu tenho acesso e eu posso comprar um fogão para minha casa pela internet, eu não preciso pegar um ônibus, me deslocar 3 horas para a cidade mais próxima, em que eu vou ter duas pessoas que vendem fogão e está submetido aos preços deles. Hoje eu tenho a mesma possibilidade e o mesmo acesso a produtos, a serviços, que qualquer brasileiro com acesso à internet. E a proteção dessa, e se estabelecer essas garantias dentro de um texto legal é muito importante, porque num cenário de desenvolvimento como o da internet no Brasil, o que a gente estava vivenciando e a gente até hoje vivencia, assim, enquanto o Marco Civil não for aprovado, é um momento de descentralização legislativa. A gente tem textos esparsos que são aprovados numa colcha de retalho, não coordenada, e que, de alguma forma, ameaça ou acaba prejudicando o desenvolvimento desses micro e pequenos empresários brasileiros. Se a gente for fazer uma conta, a estimativa que se tem é que cerca de 127 mil operações de e-commerce funcionam hoje no Brasil. E nós não estamos falando das grandes operadoras, as 20 grandes operadoras de e-commerce que têm 90% do mercado. Nós estamos falando de 126 mil e todos os outros quebrados de operações que sustentam pequenas famílias. É a dona de casa que vende o pão de mel e coisas desse gênero. O Marco Civil, nesse ponto, ele estabelece um norte, ele cria um centro sobre a internet. Como a Beatriz bem mencionou aqui, assim, quer dizer, a gente chegou em alguns pontos, e talvez porque são pautas que são mais urgentes e acabam sendo respondidas mais rápido, mas a gente chegou a ter leis criminalizando condutas na internet antes de se ter direitos e prerrogativas estabelecidos. Quer dizer, é um caminho perverso que, enfim, a gente agora consegue ter boas mostras de que ele está assim, sinalizações de que ele vai ser, enfim, bem orientado a partir de um texto que seja, como o próprio nome diz, um marco. Como eu disse, o texto ele favorece muito, no segundo ponto que eu trouxe, ele favorece muito o desenvolvimento de novos empreendimentos na internet, de novas iniciativas. O texto ele tem uma abordagem principiológica que é muito importante quando se fala de tecnologia. E que, aliás, esse é um outro... E eu vou citar como exemplo de textos principiológicos e como eles são... Assim, a técnica legislativa ela é importante nesse ponto. O Código Civil, o nosso Código de Defesa do Consumidor e a difícil tarefa que essa casa tem hoje de trabalhar o texto que hoje está aí de reforma do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo para o comércio eletrônico. Eu tive a oportunidade de estar aqui numa audiência pública falando com o senador Ricardo Ferraço sobre isso. E o Código Civil da Internet, o Código de Defesa do Consumidor, que é um texto que tem 25 anos, ele é aplicável à internet hoje em boa parte das suas passagens. Se estuda hoje como se melhorar, mas ninguém fala que a internet vive um ambiente sem lei sob o ponto de vista de defesa do consumidor.
Qual a razão disso? Foi um texto muito bem construído. Um texto que foi feito numa época em que não se existia internet, não se pensava em internet, e, apesar disso, ele é absolutamente aplicável hoje. Ele trabalha em princípios e não na pontualidade da aplicação prática dos temas. Esse é o grande desafio para se trabalhar qualquer assunto relacionado à internet no legislativo, e esse é um ponto que, no nosso entender, está muito bem equacionado dentro do Marco Civil, foi muito habilmente trabalhado. E, óbvio, a preocupação, que é uma preocupação geral de qualquer pessoa que se fala da sociedade civil, da proteção das prerrogativas de neutralidade da rede e de estrutura. Eu queria, e assim, para poder, a partir daí, começar a encerrar já a minha intervenção, afinal de contas, não resta muito a dizer, eu gostaria de deixar um ponto que é, como 3 pontos de reflexão para a nossa conclusão. E antes até disso, até respondendo e trabalhando em cima, desenvolvendo um pouco mais o ponto que o Carlos mencionou sobre os juizados especiais, Carlos. Assim, nunca estaria afastado do judiciário, em geral, a apreciação de qualquer ofensa relacionada à internet. Mas a importância de se mencionar o juizado especial aqui, ela tem um foco que eu acho simbólico e democrático ainda mais importante, que é a natureza e a forma com que o juizado especial hoje está construído, em que qualquer cidadão... Assim, lembrando que, por lei, a tendência do juizado especial é afastar aqueles temas que são muito complexos a serem analisados. Então, assim, existia aí essa porta de saída. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem no juizado especial uma ferramenta ágil e também democrática de acesso à justiça, porque qualquer cidadão, sem necessidade de advogado, sem necessidade de atermação prévia de petições iniciais, contratação de advogados, pagamento de custas, ele tem um acesso facilitado à internet, o que responde aí uma das críticas que se tinha à época à definição de retirada de conteúdos por ordem judicial, que seria o da agilidade. É absolutamente inquestionável a agilidade do juizado especial no trato da questão judicial hoje no Brasil. E os 3 pontos, então, de conclusão que a gente traz em nome da Câmara seriam, primeiro, óbvio, a aprovação. A gente entende e concorda que a contribuição do Senado nesse processo de elaboração do Marco Civil da Internet é primordial. E eu acho que foi bem tratado também pela Beatriz, quando ela mencionou que assim, o trabalho do Senado no Marco Civil não é de hoje. É um trabalho que vem caminhando junto com a sociedade. O Senado não esperou ser instado pela aprovação da Câmara para poder se movimentar nesse ponto, e não se esperaria menos do Senado. E, nesse sentido, mas o papel que se espera do Senado é um papel primordial. Para isso, as audiências públicas, essas que estão sendo realizadas agora, só vêm a corroborar essa construção democrática que o Marco Civil tem passado por até agora. Mas, de qualquer forma, a aprovação e a necessidade de aprovação do Marco Civil é premente. Ela é urgente. A gente tem no Brasil uma vitrine muito importante para o desenvolvimento da internet. O Brasil é referência em uso da internet, em e-governança para o mundo inteiro, e esse exemplo é importante que o Brasil dê. Ao mesmo tempo, as operações de comércio eletrônico no Brasil, como eu disse, dentro dessa ótica de orientação legislativa, de orientação do desenvolvimento econômico da internet e de todas as famílias e todas as pessoas que dependem disso, sob essa ótica, a aprovação do Marco Civil vai ser muito relevante. O texto que a gente tem aí é um texto que foi surrado. É um texto que foi virado ao avesso, trabalhado por todas as entidades. Um dos pontos, talvez, assim, a gente atira no que vê, acerta o que não vê. Todos esses debates sobre a internet, eles tiveram um ponto positivíssimo, que está fora do Marco Civil, que foi a capacitação de atores para falar sobre o tema. A gente tem associações e pessoas que hoje têm muita voz e muita influência sobre esse tema e que antes do Marco Civil não sabia quem era. E esse texto ele é o fruto da relativização de posições de 100% dos envolvidos. O Carlos muito bem mencionou esse ponto. E lembrando de novo que, e para nossa felicidade, quando da leitura do texto final aprovado no Marco Civil,
relatado pelo Alessandro Molon, foi de ver o quão próximo em paralelo estava esse texto do texto que foi criado a partir da consulta pública e que foi emanado ali da vontade do cidadão que tinha acesso à internet e pôde ali trabalhar suas opiniões. Senhores, muito obrigado e boa tarde. Bom dia.